Dreams, Paola Santiago. Clame a mim no dia da tua angústia e eu o livrarei, e você me honrará. Salmo 50:15, capítulo 1, apresentações. Sou Encantada Smith, vim para New Orleans em julho de 2010. Passei no vestibular e agora moro com meu pai, George Smith. Ele trabalha no FBI, é chefe de uma divisão, o que consome maior parte do seu tempo. Nunca poderia imaginar que em uma cidade que a priori teria vindo apenas por questões de estudos conheceria o amor da minha vida. Tantas pessoas intrigantes e misteriosas. New Orleans é a maior cidade do estado americano de Louisiana, com temperaturas inconstantes e moradores exóticos, devido a mitos de seres sobrenaturais existirem por aqui. Claro, há quase 2 anos atrás eu estava rindo dessa possibilidade. Eu sempre fui uma pessoa realista, que precisa ver para acreditar. Nunca tive muitos amigos, meu passatempo preferido é a leitura e filmes. Nunca fui um modelo de beleza e minha altura contribuiu para que eu não seguisse a carreira do meu pai. George e eu somos extremamente diferentes. Ele tem muitos amigos, adora esporte, viaja muito e é sempre simpático. É bem alto, deve ter entre seus 1,85 ou 1,90. Eu nunca fui muito boa com números. Seus cabelos pretos bem cortados e seu sorriso sempre em seu rosto desenham a pele branca de George. Já eu estava sempre com a cara de poucos amigos devido à minha timidez. Estava sempre enfornada no quarto ou no pronto-socorro da cidade, nos plantões intermináveis do estágio da faculdade. Eu tinha 1 ou 2 colegas e meu pai ainda estava tentando entender como alguém atrapalhada como eu conseguiria se formar em medicina, uma profissão que precisa de destreza e agilidade. Mas eu era decidida e amava o que fazia. Não se passou muito tempo e em uma das ruas da cidade eu tive meu primeiro encontro, ou eu devo chamar de esbarrão, com aquele que eu não conseguiria mais existir sem, pois foi assim que aconteceu. Eu literalmente esbarrei em Anthony Cullen, filho do dono da cidade. Era assim que conhecíamos ele, ou todos por aqui. Ele era o sonho de todas as meninas, mas apenas uma era sortuda em tê-la. Natalie, acho que esse era o nome dela. Quando esbarrei em Anthony, minha sacola de verduras foi ao chão, junto comigo, é claro. Minha face ficou da cor dos tomates que insistiam em rolar. Ele se prontificou em pegá-los com uma agilidade jamais vista por mim. Enquanto facilmente ele pegava as coisas do chão, eu tentava permanecer respirando. Estava em uma espécie de transe. Os olhos dele, a pele dele, tudo dele era diferente. Quando voltei dos meus devaneios, ele estava com a mão estendida para que eu a segurasse e logo me levantasse. Fiquei tão nervosa que me pus de pé em um salto, me desequilibrando e desculpando a minha falta de atenção. Eu estava envergonhada e rezava para que ele não tivesse percebido o quanto eu o encarei. Anthony sempre era o foco do assunto quando alguém dizia sobre modelo de beleza, mas eu nunca o tinha visto de perto. Seus cabelos tinham um tom diferente e os olhos uma coloração. Eu não tinha certeza da cor exata. Os lábios dele se moviam e eu tinha certeza de que ele estava a falar comigo. Por isso desviei os olhos dos dele, prestando atenção no que ele dizia. Ele estava a se apresentar e perguntou se eu estaria bem. Ele era muito educado. Isso também corria em toda a cidade. Assenti prontamente, deixando claro que cair e derrubar as coisas em minha volta era meu cotidiano. Logo tentei pegar as sacolas que estavam em seu poder, mas ele insistiu em deixá-las no meu carro. Então, andamos um pouco mais de 10 passos até chegar na Paraty preta, estacionada e com vidros da mesma cor. Acredite, eu vi quando ele sorriu e não foi nada legal. Seus pensamentos continham legendas e ele estava a zombar do meu clássico. Com o salário de George indo todo para minha faculdade, era o melhor que eu podia ter e eu estava muitíssimo satisfeita em tê-la. Com o tempo todo inconstante dessa cidade, eu nunca sabia quando o dia estaria ensolarado ou acabaria na pior tempestade. Tentei disfarçar a minha ira e argumentei. É um clássico. Ele olhou para o lado, indicando um carro super novo. Eu prefiro os modernos. Que garoto metido, eu pensei. Coloquei minhas compras no porta-mala, tentando disfarçar a raiva que eu sentia. Na verdade, eu não sei se era raiva. Eu só estava incomodada com aquele garoto exageradamente lindo e estranho. Fui embora para casa e mal sabia que aquele esbarrão iria mudar toda a minha história.
Fui para casa tratar de fazer algo para comer. Afinal, em poucas horas estaria novamente no Hospital Universitário de New Orleans. Entre os sinais e as esquinas da cidade, apenas um pensamento se fazia impertinente. A imagem de Anthony em minha mente. Fiquei mais dispersa que o normal, por todo aquele dia. Eu não sabia se voltaria a vê-lo. Mas afinal, o que tinha acontecido em um simples esbarrão? Por que eu não conseguia esquecer aquele rapaz? O que havia nele? Enquanto me perdia nos pensamentos, me perdi também no caminho de volta para casa. Eu não conseguia me concentrar. A voz de Anthony invadia minha mente, desviando minha atenção. Demorei 40 minutos em um caminho que, feito por mim e George, levaria apenas 15 minutos. Balancei minha cabeça e encostei finalmente à frente da casa de George, que, por algum tempo, agora seria minha também. A casa de cor verde, 2 andares, típica do bairro, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Sem muito requinte, uma casa de conjunto. Parei meu carro atrás do carro de George. Eu estava atrasada com o almoço. Entrei com as sacolas e me encontrei com George na cozinha, adiantando algumas coisas. Ele cozinhava melhor que eu. Minha especialidade era comida congelada e enlatada. George gostava de cozinhar e estava fazendo um arroz à la grega, um feijão com linguiça e bacon. Me senti envergonhada ao entrar com a lasanha pronta, congelada e alguns tomates. Me aproximei da mesa e deixei as sacolas. George beijou minha cabeça e sorriu, avisando-me do cardápio. Eu assenti, me virando, lavando as mãos e colocando a mesa para o almoço. Era fácil a convivência com George. Ele não invadia meu espaço, eu não invadia o dele. Tínhamos uma linha imaginária e estávamos nos dando muito bem. Durante o almoço, que George fazia questão sempre que nossos horários permitissem estarmos juntos, conversávamos sobre tudo. Pai, eu conheci aquele garoto que todos dizem ser o filho do dono da cidade. Eu ri descontraidamente enquanto me lembrava da cena. Garoto metido. Só porque tem um carro, o qual eu nem fiz questão de ler a marca. Minha voz tomou um tom diferente, chamando a atenção de George para o que eu dizia. De quem está falando? Ele levantou o rosto para olhar para mim. Eu não estava acreditando que ele queria ouvir o nome. George conhecia toda a população da cidade. Fingi não lembrar o nome. Eu não sei, acho que era John. Carlos? Não sei. Se não me engano, era Anthony. O que tem Anthony Carlin? Encantada, eu odiava George nessas horas. Parecia que ele havia acoplado o detector de mentiras ao meu corpo. Levantei da mesa com a desculpa de pegar um pouco mais de refrigerante, colocando nos copos. Eu respondi. Sim, é esse mesmo. Esbarrei nele e rasgou toda a minha sacola. Ele foi gentil em me ajudar a recolher os tomates. Mas a gentileza dele acabou quando chegou até meu carro. Olhou com desdém. Quem ele pensa que é? Sentei novamente à mesa e tudo que me vinha à cabeça era o sorrisinho que ele havia dado. O olhar dele ao me estender a mão. Fui interrompida por George. Ele é um garoto rico, porém não é como esses garotos filhos de papai. Nunca tivemos problemas com os Carlin. Ele, apesar de jovem, está em um relacionamento sério com uma menina que tem a sua idade, ou menos um pouco. Mundo louco? Eu respondi dando de ombros, retirando meu prato da mesa e sendo acompanhada pelo olhar de George que me incomodava. Por que está me olhando assim? E ele só sorriu. Só estou olhando, encantada. Estou retirando os pratos porque tenho estágio. Eu não disse nada, ele retrucou. Mas está me olhando. Eu encarei e ele gargalhou. Só estou olhando. Repeti a frase. Mundo louco, e saí da cozinha em direção ao banheiro para escovar os dentes. Saí logo assim que terminei, passando por George e pegando os livros. George veio logo atrás de mim e disse, levantando as mãos, só estou olhando. Me beijou a cabeça e entrou no carro. Ele sabia ser irritante quando queria, mas eu o amava. Durante a tarde, me ocupei com os afazeres do hospital. A oncologia era a que mais me chamava atenção, mas estranhamente eu não conseguia me concentrar. Me pegava pensando no garoto que acabei por trombar. A noite chegou e voltei para casa. Não fui à faculdade aquele dia. Estava muito cansada. George havia dito que não voltaria cedo. Aproveitei para ler alguns e-mails e terminar um trabalho que entregaria em alguns dias. Sem aviso prévio,
A noite que estava clara devido à luz escureceu, ventava forte. A corrente de ar estava em meu quarto. As folhas das árvores se agitavam, parecia uma cena de filme de suspense. Levantei da cadeira de onde estava trabalhando no computador para fechar a janela e meu celular tocou em seguida. Filha, não vou voltar tão cedo, não espere por mim acordada. Tivemos alguns problemas por aqui. Descanse, nos vemos amanhã no café. George estava me avisando pela segunda vez que não era para eu virar a noite no computador, estudando. Eu sempre fazia isso. E quando ele chegava, eu dizia que estava esperando por ele. Desliguei o celular acertando a hora que ele deveria me acordar. Peguei meu edredom e o joguei em cima da cama. Deixei o computador ligado, devido à música que estava tocando. Não pretendia adormecer, mas ia me deitar um pouco e voltaria para desligá-lo. Meus olhos foram pesando e, em pouco tempo, eu estava dormindo. Acordei com o celular me avisando que precisava estar na faculdade. Meus dias eram uma rotina: faculdade, hospital, casa, hospital, faculdade. E assim o tempo foi passando. Durante alguns dias cheguei a ver o carro de Anthony parado na porta da casa de Natalie, e algumas vezes os dois juntos. Ele abrindo a porta do carro para ela ou se beijando na varanda da casa. Certa vez os vi no mercado. Boa tarde, encantada, ele disse quando passei. O cumprimentei e fui pegar o que precisava. Quando voltei, ele ainda estava perto do caixa onde eu passei. Eu sabia que ele não estava sozinho, mas não via a namorada dele. Enquanto a fila crescia, perguntei como ele estava. Não tinha muito assunto com ele, nem com ninguém. Em meu carrinho havia cerveja, refrigerante, um bolo de aniversário e alguns salgados congelados. Ele apontou o dedo para as compras. Vai ter uma festa? Disse ele sorrindo, e eu sorri em resposta. Não gosto muito, mas George faz questão. Balancei a cabeça. George, meu pai. Ele assentia um pouco sério. Eu era péssima para explicar ou manter um diálogo confortável. Dê parabéns a ele. Anthony comentou. Levei um segundo para entender o que ele estava falando. Ah, não, o aniversário é meu. Nesse momento, a mocinha do caixa acenou. Era minha vez. Apareçam por lá, eu disse assim que Natalie chegou próximo dele. Caminhei até meu carro, coloquei as compras, mas não saí do estacionamento. Fiquei esperando Anthony e Natalie saírem do mercado. Ele segurava todas as sacolas em uma das mãos e a outra estava abraçada à cintura dela. Não sei ao certo porque fiquei a olhar essa cena pelo retrovisor do carro. Fui direto para casa, colocar as coisas que havia comprado em ordem. George estaria a caminho. A noite chegou, não foi muita gente. Alguns amigos de George, alguns colegas da faculdade. Eu não sei porque eu esperava que Anthony viesse. Mesmo sabendo que não éramos amigos e nossos encontros tinham sido casuais. Quando todos se despediram, eu fui até meu quarto, peguei a lista telefônica e liguei para a casa dos Scully. Robert, um funcionário da casa, foi chamá-lo. Eu quis desligar, não sabia o que eu estava fazendo. Foi no momento em que ele atendeu. Pronto? Ele disse sério do outro lado. Oi, Anthony, é encantado. Bem, eu liguei porque eu guardei um pedaço do bolo de aniversário para você. Mesmo você não tendo vindo, eu não me esqueci de você. Em meu pensamento eu já tinha me matado 4 vezes. Eu não estava acreditando que estava fazendo aquilo. Eu não esqueci. Até as 23h59 ainda é seu aniversário, não? Ele dizia em um tom mais sério. Eu já deveria estar morta do outro lado, mas excepcionalmente me mantive de pé. Parabéns. Amanhã eu levo o presente que já comprei para você. Ele dizia. Não precisava se incomodar, respondi. Eu abreviava a conversa e ficou assim, sem pé nem cabeça. Desligamos o telefone após um boa noite, senhorita dele. Fui para a cama rezando que aquele episódio fosse apenas um pensamento e que ele sequer lembraria meu nome na manhã seguinte. Quando amanheceu, o céu estava de um azul claro, indicando que faria um sol torrencial. E eu, particularmente, nunca gostei dos dias quentes. Tomei meu banho naquela manhã procurando não pensar muito na noite passada. George não estaria mais àquela hora em casa. Eu tinha exatamente 2 horas para não me atrasar, o que certamente aconteceria, já que eu e o relógio não somos amigos. Saí do banheiro direto para o meu quarto e troquei minha roupa. Nada muito elaborado. Uma calça jeans, uma blusa verde, salvem o planeta, e o tênis. Estava pronta para mais uma manhã de aula e o relógio me avisava que eu ainda tinha tempo. Desci as escadas e me deparei com o resultado da pequena reunião de ontem à noite, a qual eu estava tentando esquecer. Respirei fundo me dirigindo à cozinha. Peguei um copo de coca e um pedaço de bolo, o qual eu havia dito ter guardado para Anthony. Pensar no nome dele me fez ter um frio no estômago, mas eu preferia acreditar que era só fome mesmo. Quando sentei na cadeira e ia dar o primeiro gole de refrigerante, uma batida leve, porém firme na porta da sala, se fez ecoar.
Rolei os olhos, pensei ser um filho de um amigo de George que havia se mudado para lá naquela semana. Ele não pôde vir ontem, mas Carlos disse que fazia questão que ele fosse me cumprimentar antes que eu fosse à faculdade. De verdade, eu não queria abrir. Odeio falar com quem quer que seja pela manhã. Mesmo que fosse o Thor, eu não queria vê-lo pela manhã. Caminhei a passos lentos até a porta abrir com a cara de poucos amigos. Ainda bem que eu estava segurando a maçaneta da porta quando ele disse: Bom dia. Eu espero não ter vindo muito cedo. Eu gostaria de dar o meu presente antes que saísse para a aula. E me desculpar por não ter aparecido ontem à noite. Feliz aniversário. Assim que ele terminou de dizer, eu ainda estava processando a imagem de Anthony Collins à minha porta. Não estava acreditando. Pensei que ainda estava dormindo e que acabei caminhando até a porta como naqueles sonhos que você tem, onde está tudo muito lindo, mas quando você se dá conta, você está na rua apenas com a parte de cima da roupa. Eu pensava que em algum ponto eu ia acordar do pesadelo, que era bom porque ele estava ali. Tudo bem. Vim muito cedo, não é? Abri um pouco mais a porta e balancei a cabeça para colocar os pensamentos no lugar. Não, na verdade eu estava pensando em você. Sentia vergonha de a frase me tomar. Não propriamente você. Entre, por favor. Ele me olhava enquanto continuava. É que eu estava arrumando o bolo que guardei para você. A cada tentativa de não mostrar o quanto eu era estranha, eu fracassava. Peguei os embrulhos da mão dele e, ainda incrédula, não precisava se incomodar, mas obrigada. Ele entrou um pouco depois da porta e ficou a olhar a minha reação. Com um gesto, ele apontou os embrulhos que continham uma fita rosa que eu estava a segurar. Espero que goste, ele disse sorrindo. Os olhos de um verde que eu jamais havia visto, parecia duas esmeraldas. Sim, eu vou gostar, tenho certeza. Eu não sabia se eu devia abrir ou esperar ele ir embora. Acabei por abrir e sinalizar para o sofá, o convidando a ficar à vontade. Sentei na ponta do outro sofá, abrindo o embrulho, enrolando em papel presente. Havia um urso branco que segurava uma máquina fotográfica rosa. Muito obrigada, Anthony. Eu disse sorrindo ao pegar o urso. Vou dar um nome a ele. Coloquei o urso no sofá. Em seguida, convidei Anthony para ir até a cozinha comer algo. Ele se recusou, dizendo que estava atrasado para buscar Natalie. É mesmo, eu também estou atrasada, mas isso é costume meu. Me levantei junto a ele, pegando minhas coisas que estavam na mesinha ao lado da porta. O agradeci mais uma vez e eu não tinha mais assunto. Creio que ele também não. Tudo voltaria a ser como antes. Eu iria retomar a minha vida e nunca mais ver o dono dos olhos de Esmeralda. Sorri, mandando lembranças minhas a Natalie, não sei por que eu fiz isso. Eu direi a ela. Ele respondeu ao acenar e entrar no carro dele. Pensei que ele ia voar, porque aquilo não era só um carro exageradamente moderno. Na minha Paraty, tomei meu lugar no volante, fechando a porta quando virei a chave e vi Carlos, o amigo do George, vindo a passos apressados com um rapaz alto, moreno, um porte atlético ao seu lado. Carlos acenava para que eu esperasse. O celular me avisava que a primeira aula já tinha começado há alguns minutos. Não precisa descer, encantada, só vim mesmo apresentar meu filho, Sebastião Maldonato. Sorri sem tirar as mãos do volante. O rapaz também me pareceu meio sem graça. Carlos, estou muitíssimo atrasada, mas hoje eu não vou para o hospital, como de costume. Às 18 estarei em casa. Será um prazer recebê-los. Carlos concordou em aparecer. Me desculpe por ter que sair daquele jeito. Engatei a ré e desci o gramado onde costumava estacionar, indo em direção à faculdade, sem acreditar que acabara de ganhar um ursinho de pelúcia de ontem em Cali. Os pensamentos rodavam em minha cabeça. Ele me achava um menino de 12 anos. Afinal, quem dá um urso para uma garota de 19 anos? Dei de ombros. Eu não sabia porque as coisas que ele fazia me incomodavam tanto. Enquanto o professor falava sobre medicina nuclear e sua importância, minha mente voltou às primeiras horas da manhã, enquanto antes estava junto a mim. Os olhos verdes, além de sedutores, eram misteriosos. Nunca tinha visto até aquele momento um tom de verde igual ao dele. Eu refiz em pensamento ângulos diferentes da nossa breve conversa. Havia algo nele que me incomodava a ponto de me irritar. Uma mão tocou meu ombro. Era Clara, minha colega, talvez a única pessoa que eu conversava. Ela me chamou para sairmos um pouco da sala. Não entendi muito bem a urgência de seus gestos naquele momento, mas tudo se fez claro quando minha colega tão solícita me explicou a urgência em seus movimentos. Passei na sua rua e vi o carro de Anthony Collins, parado em frente à sua casa. Como você fez isso? Não vai me dizer que George está comprando ações do pai dele. Eu nem sabia que o pai dele estava vendendo algo.
Nada passara despercebido ao olhar de Clara. Rolei os olhos, não acreditando o que ela ia me dizer. A mocinha não precisa esconder nada. Não tinha nada a esconder. Alguém poderia avisá-la, por favor? Pode começar a dizer. Clara falava sem parar, como se o fato de Anthony estar em minha casa fosse tão surpreendente quanto o presidente dos Estados Unidos na casa de um ser meramente mortal. Ela dizia com uma ponta de euforia, esperando que fosse algo extraordinário. Quase eu não consegui chegar até a mesa da cantina de tantos puxões no meu braço que ela dava. Eu tinha a impressão de que eu andava 10 passos e ela me fazia voltar 20. Finalmente me sentei, me virando para ela e só consegui rir. Não tinha nada o que falar. Os grandes olhos castanhos de Clara cintilavam de curiosidade. E eu me perguntava o que naquela cabeça estava a imaginar. Eu sorri ingenuamente. Não tem nada para dizer. Dei de ombros e senti a euforia de Clara desabar. O que ela estava querendo ouvir? Ele foi até minha casa porque era meu aniversário, só isso. Eu tinha encontrado ele e a namorada no mercado mais cedo e os convidei. Embora eles não aparecessem, ele me levou um presente hoje cedo. Eu escondi o fato de ter ligado e cobrado a presença dele e o coice dado. Em mim via telefone. Minha consciência era o bastante. Não precisava de Clara para me acusar todo o tempo disso. E o que ganhou? Clara se contentava. Um urso de pelúcia e uma máquina fotográfica a qual não saberei usar pelos próximos 20 anos devido à modernidade. Acho que aquilo pode explodir em algum momento. Comecei a rir. Eu tinha que distraí-la ou ela perceberia que tinha algo de errado comigo. Algo que nem eu mesmo queria acreditar. Como assim? Como ele sabia que era seu aniversário? Como ele sabia onde morava? As perguntas pareciam não ter fim. Ele e a namorada estavam no mercado quando eu fui comprar o bolo. Em uma conversa ao acaso, eu mencionei e o convidei por educação. Meu endereço é fácil de achar na lista desde que saia o meu sobrenome, não é? Me senti aliviada por ter conseguido falar isso sem desmaiar ou denunciar o que eu tinha feito. Consegui, por fim, dar conta de Clara, que até pareceu engolir toda a minha história, quando finalmente vimos todos de nossa turma descer as escadas da faculdade. O professor havia liberado a sala mais cedo. Eu teria toda a tarde de folga para arrumar a bagunça da noite passada. Meu pai só voltaria mais tarde, então resolvi comer algo ali mesmo, na faculdade, junto a Clara. Pedi um sanduíche de queijo, presunto e goiabada, juntamente com refrigerante, e Clara me acompanhou tirando somente a goiabada do pedido. De repente, a fala de Clara sumiu. Ela estava a me cutucar por debaixo da mesa para me mostrar o casal que passava do outro lado da rua. Era Anthony e Natalie. Eles faziam um belo par. Fiquei profundamente incomodada e acho até que Clara poderia ter percebido se ela não tivesse colocado tantos defeitos em Natalie. Eu não achei nada do que Clara falou. Natalie era bem mais baixa que Anthony e um pouco mais morena. Seus cabelos cacheados caíam sobre os ombros, havia curvas em seu corpo e seus olhos eram chocolate. Seu sorriso era de uma menina sonhadora. Ela tinha motivos mais do que suficientes para estar sorrindo. Ela namorava o rapaz mais cobiçado da cidade, e Clara deixou isso bem claro enquanto falava sobre ele. Que ódio dessa garota! A frase de Clara denunciava uma pontada de inveja. Clara começou a dizer sobre uma vez que ela estava atendendo a irmã de Natalie no hospital por conta de uma virose, e a menina era só elogios ao cunhado, dizendo que ele só tinha olhos para sua irmã, e que ele sempre a chamava por apelidos carinhosos. Comecei a imaginar a cena e isso me deixou desconfortável. Eu não precisava mais estar ali. Não tinha nada para comentar e uma casa bagunçada me aguardava. Levantei pagando a conta. Nos vemos no hospital amanhã? Perguntei a Clara já de pé. Me despedi e fui até o estacionamento. Entrando no carro, tive uma ideia para definitivamente afastar qualquer tipo de mal-entendido da minha mente. Liguei para a casa do Carlos Maldonato. Queria saber se Sebastião iria fazer alguma coisa. Podíamos, sei lá, sair. Estava com sorte. Ele mesmo atendeu o telefone. Marcamos para as 21 horas. Iríamos a uma pizzaria perto de casa. Eu precisava fazer amizades e deixar as coisas como estavam.